esta passagem talvez no seu trabalho, talvez na sua casa, talvez você já tenha ouvido alguma pregação sobre esta passagem, sobre esta referida passagem. Este episódio que você leu comigo é um episódio único, singular. Talvez possa ser chamado como a prova da fé, a prova de fé. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui já vivenciou um episódio como esse. Vai vivenciar um episódio como esse. Ou está vivenciando um episódio como esse. Um episódio onde a sua fé é colocada à prova. Aonde realmente você é colocado na parede. E não é por Jesus, porque Jesus está no barco. Jesus está na situação. E eu quero pregar sobre este barco para você. Eu quero pregar sobre este Jesus, que mesmo parecendo que ele não está, ele continua presente. Que mesmo parecendo que ele não está na situação e que ele não está no controle de nada, ele continua lá dentro e no controle de tudo. Este barco que você acabou de encontrar nesta passagem que você leu, este barco ele tem um nome. Este barco se chama vida. Este barco se chama situações e momentos da vida. Há momentos que sim, encontramos-nos em momentos que parece e não colocamos Jesus dentro da nossa vida. Não colocamos Jesus dentro do nosso barco. Este barco poderia estar sem Jesus, navegando sem este personagem, sem este ícone da nossa cultura religiosa. Este barco poderia estar sem este personagem, como eu tenho certeza que novos embarcadores e até antigos embarcadores e pescadores houveram ameaçar as tempestades que eles acabaram de encontrar. Pegaram os seus barcos, pegaram as suas redes, pegaram os seus remos e foi-se ao encontro de uma terra longínqua. Partiu ao encontro de uma terra onde nem eles conheciam. E estes barcos que eu estou pregando para você não tem Jesus. Estes barcos são pessoas comuns que não têm algum sendo religioso. Estes barcos não tem Jesus. Eu tenho a entender que outras pessoas já houveram de desafiar uma tempestade. Já houveram de desafiar o forte bravio do mar. Já houveram de desafiar. E às vezes a gente tem esta coragem, a gente tem esta força de querer desafiar o nosso inimigo. De querer desafiar a fúria do mar. De querer desafiar a fúria do vento. Só que eu tento encontrar aqui pessoas que não têm Jesus. Embarcações que não têm Jesus. Barcos que não têm Jesus. Pessoas que desafiaram o vento. Desafiaram a tempestade. E por sua força, por sua braveza, por sua fúria, tentaram seguir o caminho sozinho. Tentaram seguir o trajeto sozinho. Tentaram seguir o percurso sozinho. E a fúria do mar sobreveio. A fúria do vento sobreveio. A fúria da tempestade sobreveio. E o que aconteceu? O barco caiu. Não houveram a quem recorrer. O barco caiu. Não houveram a quem recorrer. Eu vou repetir pela terceira vez para você entender isso aqui. O barco caiu, não houveram a quem recorrer. Eu tenho uma notícia para você hoje. Talvez você tenha vindo neste culto pensando que Deus não ia falar com você, que hoje seria o seu último culto, e que se você pulasse desse barco, você continuaria seguindo o seu trajeto como se nada tivesse acontecido. Só que deixa eu dar um recado para você. Ei, se Jesus não está no barco, se Jesus não está no barco, perecerá o seu caminho. Perecerá o seu caminho. Eu vou abrir o parêntese aqui para você entender. Não é porque Jesus está no barco, vamos pontuar isso aqui.
Não é porque Jesus está no barco que as tempestades não sobrevêm. Não é porque Jesus está no barco que o vento não sobrevém. E haja vista uma grande geração que tem cantado: agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, a prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Haja visto uma geração que tem tentado encontrar no Evangelho um meio de cancelar as provações, um meio de tirar as provações. Haja visto uma geração que tem tentado entrar no Evangelho e cancelar as dores, passar um metiolate nas feridas e dizer que não vai ter mais cicatrizes e feridas no caminho do Evangelho, que não vai ter mais cicatrizes no caminho do Evangelho que você está vivendo, que não vai ter mais. E haja vista esta geração, e ela tem crescido, tem tomado uma fúria, tem tomado um nome, e ela tem crescido. Mas deixa eu falar com você uma coisa aqui, deixa eu falar. Ei, primeiro que Jesus deu uma ordem. Eu preciso de você nessa pregação aqui. Primeiro que Jesus, pastor David, ele deu uma ordem. A ordem de Jesus, ela é clara. E ela é a seguinte: passemos para o outro lado. A ordem é essa. A primeira característica que eu encontro nessa ordem é que Jesus não dá meia volta para falar o que ele quer falar. Jesus, ele é direto, sucinto e reto. Jesus, ele não dá meia volta. Então, a primeira característica que eu encontro aqui nesta ordem dada por Jesus é esta: Jesus, ele é direto, ele é reto. Ele vai falar: passemos para o outro lado. Primeiro ponto, noção de objetivo. Jesus sabe para onde ele quer ir. Jesus sabe para onde ele quer chegar. Jesus sabe aonde ele vai. Jesus não está à toa na tempestade. Jesus não está à toa na embarcação. Jesus não está à toa, o famoso deixa a vida. Não, Jesus está num propósito. Jesus tem um caminho para seguir. Ele sabe o seu trajeto. Ele sabe a sua finalidade. E ele já declarou em alto e bom tom para os seus discípulos: passemos. Aqui, quando eu entendo esse passemos, eu vejo que é nós. Jesus não está falando no singular. Jesus está usando um plural. Passemos. Ou seja, não só eu, mas aqueles que estão comigo vão passar junto. Vão passar junto. Então aqui eu encontro um propósito nesse passemos para o outro lado. E veja você que o passemos é antes da tempestade. O passemos é antes da fúria do mar. O passemos é antes da braveza dos rios. O passemos é antes da fúria do vento e dos oceanos. Antes de acontecer uma tempestade, Jesus já declarou onde queria chegar. Antes de acontecer uma tempestade, Jesus já declarou onde queria chegar. É uma noção óbvia. Vai ter tempestade, mas eu sei aonde eu quero chegar. É uma noção óbvia. Vai ter fúria do mar. Eu não entendi isso aqui. Primeira coisa que você precisa entender. Vamos lá. Primeira coisa. Essa tempestade que você acabou de ler comigo, essa tempestade, eu preciso que você mergulhe nisso. Essa tempestade que você acabou de ler comigo, não é a tempestade do domingo à noite que você encontra na sua casa, quando bate aquela chuva forte e faz o barulhinho nos seus telhados, e você dorme tranquilo, você dorme como se nada tivesse acontecido. Essa tempestade não é aquela chuva forte que você encontrou até mesmo na onde você mora, no local que você trabalha, e talvez até o guarda-chuva, ele despencou um pouquinho, ele foi para um lado, você foi para o outro. A tempestade que
está acontecendo no texto que você leu não é essa. A tempestade dos rios é diferente da tempestade urbana. Por quê? Porque a tempestade dos rios é uma tempestade não só ocasionada pelo céu, mas sim pelos mares. A fúria dos mares desafiam e contrapõem uma forte tempestade. Ou seja, o céu acaba se promovendo uma chuva, só que na braveza dos rios vai acontecer uma catástrofe, uma calamidade, entende isso? Vai acontecer uma explosão. A tempestade dos rios, eu recomendo que você assista algum filme, talvez de alguns pescadores ou de alguns homens que foram pescar ou até mesmo sair de uma parte de um rio ou de uma parte de uma floresta para outra floresta. Eu recomendo que você assista alguns filmes que tratam exatamente disso. Filmes como Spartacus, até mesmo o nome do filme, quase não sai. Mas porque eu nem assisto muito essas coisas. Spartacus, esses tipos de filme que vão tratar de forma clara. De forma clara. Você não vai ter dúvida quando você vê. Vão tratar de forma clara a forte tempestade causada pelos rios e pelos mares. São tempestades além do comum, além do normal. Você vê que gente, preste atenção nisso. Você vê que pescadores, homens peritos em suas varas, homens peritos em suas pescas, homens peritos em seus trabalhos. Pedro, homem que pescou a vida toda, passou a sua vida inteira pescando. E até mesmo Jesus o chama do seu trabalho, o chama da pescaria. E quando Jesus ele vai chamar a Pedro do seu próprio trabalho, o próprio Pedro vai se encontrar na situação e ele não sabe o que fazer. O próprio Pedro se encontra perdido, sem noção de vida e de propósito. Ele vai esquecer do passemos. Ele vai esquecer da ordem dada por Jesus, que ele chegaria do outro lado. Ele vai esquecer, porque a gente tem esse costume. Deixa eu abrir um parêntese aqui. A gente tem esse costume. A tempestade sobrevém, a fúria do mar sobrevém, e a gente esquece das promessas. A gente esquece que Deus falou que ia levantar, que ia honrar, que ia usar, que ia exaltar. A gente esquece das promessas. Por quê? Porque a tempestade ela é tão grande que a gente vai perder a noção do propósito de vida. A gente vai perder a noção da promessa. A gente vai perder a noção do chamado. Eu fui chamado. Você entende isso aqui? A noção do chamado, a noção do propósito escolhido. Então a tempestade aqui, primeira coisa que eu entendo, ela tira da gente a noção que fomos chamados. Ela tira da gente a noção que fomos escolhidos. Sabe aquela profecia que chegou no teu ouvido? Vou tirar teu filho daquele lugar, vou tirar teu esposo daquele lugar, vou exaltar tua família, vou exaltar tua casa. Mas a tempestade é forte e ela sobrevém. E a primeira coisa que eu encontro no texto é que quem colocou os discípulos na tempestade e no mar foi Jesus. Não foi uma situação causada pelos discípulos. Foi o próprio Jesus. Passemos para o outro lado. Aí preparam um barco. Preparam todo o recurso para chegar do outro lado. Só que no meio do caminho, eu encontro os irmãos de José. No meio do caminho eu encontro Eliabe, Abinadab e Samar, os irmãos de Davi. No meio do caminho eu encontro Rebeca tentando tirar a promessa e a bênção da primogenitura de Esaú. No meio do caminho eu vou encontrar processos que não vão te tirar do meio para o qual você foi chamado.
E essa palavra é muito mais profunda do que você está entendendo. Você foi chamado e escolhido por Deus para estar aqui hoje, para ouvir isso. Então deixa eu falar e mandar um recado para você. Ei, tua casa foi chamada, tua família foi chamada, teus filhos foi chamado. Vai se levantar quem tem de se levantar. Vai vir o mar que tiver que vir, vai vir a fúria do rio que tiver que... Mas tenha uma certeza, Jesus está no barco. Eu sinto Jesus aqui, eu sinto Jesus. Deixa eu continuar. Então vamos lá. O processo que a gente encontra, eu já acabo percebendo que não vão tirar da gente a promessa que foi nos incumbida, a promessa que foi nos outorgada, a promessa que foi entregada para o nosso coração. Existe uma chama que arde um coração. Existe um fogo que queima em um coração. E esse fogo ele tem um nome, se chama promessa e propósito. Esse fogo ele tem um nome, se chama promessa e propósito. Pregador Wilson Júnior, eu não sei como eu fui chamado por Deus. Eu não sei se eu fui chamado para cantar, para pregar, para evangelizar. Eu não sei o meu campo de missão, o meu campo de propósito. Então lá vai um recado e uma dica para você acabar tendo uma noção. Em qual área da sua vida que você está sendo mais provado. Que a tempestade está mais forte do que você imagina. Quando você pega o microfone para louvar, vem os caluniadores, vem os fofoqueiros. Ou está tudo tranquilo, está tudo bem? Se está tudo tranquilo, está tudo bem, não foi para essa área que você foi. Já rabisco logo o verbo. Não foi para essa área que você foi chamado. Porque quando eu entendo a túnica de José, eu já entendo que a inveja não está imposta por José. A inveja está imposta no amor abundante de um pai para com um filho. A inveja dos irmãos de José não é pela túnica. Não é porque ele era bonito demais. É porque seu pai o amava mais. E sabe por que seu pai o amava mais? Porque o seu pai achou graça no filho da sua velhice. Tem um propósito para o pai amar mais esse filho. Mas não significa que o pai não ame os outros filhos. O pai ama também. Só que o coração de José corresponde tanto com o amor do pai Jacó, que os dois acabam interrelaçando, acabam tendo uma relação de coração, uma relação pura. Um pai que corresponde de maneira única com seu filho e vice-versa. Então aqui eu encontro o processo da tempestade. Você entendeu isso aqui? Continuando no texto, eu vou reler com você isso aqui, eu já estou finalizando. A ordem dada por Jesus. Passemos para o outro. Tem um pouco de paciência comigo, irmão, que a gente vai. A ordem dada por Jesus. Passemos para o outro lado. Você entendeu? A noção de propósito, a noção de chamado, a noção de finalidade. Eu fui chamado para alguma coisa. Não é à toa que eu estou aqui. Não é à toa que eu estou servindo. Só que vamos lá. Dentro dessa ordem, Jesus está passando com os discípulos. Então é uma ordem dada por Jesus, acompanhada por Jesus. Não é uma ordem que Jesus falou: vocês vão para o outro lado e eu vou ficar aqui. Não. A ordem, ela é clara. É nós. É a relação do nós. Você entende isso aqui? É a relação do nós.
Não é eu, não é tu, é nós. A partir do momento que você escolhe caminhar com Jesus, é nós. Nós, irmãos. Nós, irmãos. Nós, irmãos. Tem gente que não entende isso. Por que eu estou repetindo isso aqui? Porque tem gente que não entende. Tem gente que acaba pensando que um irmão é mais especial do que o outro. Que talvez por alguma coisa que aconteceu na tua vida, com este irmão que está do seu lado, ou que está até mesmo do outro lado, não. Se ele precisar, não. Se ela precisar, não. Aí não. Eu posso falar que amo, posso. Não, agora não. Precisar, não. Então aqui é nós. Pedro, Tiago, João e Jesus. É nós. O barco tem espaço. O barco tem espaço. O barco tem espaço. É nós. Você entende? Então vamos lá. E navegaram eles. Adormeceu. Jesus acaba dormindo, mesmo diante de uma ordem que ele tinha dado. E sabe o que eu entendo sobre este sono de Jesus? Eu vou refletir, preste atenção aqui em nome de Jesus. Sabe o que eu entendo sobre este sono de Jesus? Você lembra do momento em que Abraão acabou recebendo uma ordem de Deus para sacrificar a Isaac? Você lembra dessa situação? Você lembra desse episódio? Gênesis capítulo 21. Abraão acaba recebendo uma ordem de Deus. Você vai sacrificar a Isaac. Só que o que eu vejo aqui no coração de Abraão é a fé. Abraão vai seguir o caminho. Mas eu tenho certeza, irmão, eu tenho certeza disso aqui. Abraão esperava nem que for ouvir um graveto anunciado por Deus para dizer: para Abraão, não precisa mais. Só que Abraão não recebeu nada até chegar no Moriá. Abraão não ouviu uma palavra até levantar a adaga. Abraão não ouviu uma palavra até ouvir o teu próprio filho dizer: pai, dá eu, o Senhor, e o novilho para o sacrifício. E o novilho, pai, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si. Abraão continua tendo essa fé. Você entende isso aqui? Abraão continua tendo esta fé. No seu coração, eu tenho certeza que no coração dele estava clamando, dizendo: como assim? O Senhor me prometeu um filho. O Senhor disse que daria um filho na minha velhice. O Senhor disse que eu me alegraria com esse filho. E do nada o Senhor pede a vida dele. Do nada. Do nada o Senhor quer que eu entregue ele no altar. Mas eu vou entregar mesmo não querendo. Eu entrego ele no altar mesmo não querendo. Tem gente que não entende isso aqui, irmão. Mesmo o teu coração não querendo, o chamado é mais forte. O chamado queima mais. Tem gente que não entende isso. Tem gente que não entende que mesmo a calúnia vindo alto, e eu posso falar por experiência própria, que mesmo a calúnia vindo alto, que mesmo a fofoca vindo alto, que mesmo as portas fechadas vindo alto, o amor pelo propósito é mais forte. Queima mais forte o desejo pelo propósito.
Eu não vejo uma voz quando Abraão está subindo. Eu não vejo uma voz quando Abraão está lá em cima. Eu só vejo a voz quando ele levanta a adaga para cima, para descer no seu próprio filho. Aí a voz gritou: Abraão, para! E esse sono de Jesus era por esse exato motivo. É para provar se realmente os discípulos estavam andando com Jesus. Não era Jesus andando com os discípulos, porque Jesus já havia provado, escolhido e chamado os discípulos. É para ver se os discípulos tinham escolhido andar com Jesus. As situações e provações que vêm na tua vida não é para dizer referente se Jesus tem andado com você, porque Ele nunca te abandona, nunca largou tua mão, nunca largou tua vida. É para ver se você largou Jesus, se você larga Jesus e se você vai largar Jesus. Ei. Deixa eu falar uma coisa para você: a tempestade é forte. A tempestade é forte. Pode parar o fundo, pastor David. A tempestade é forte. Este recado que eu tenho para você: a tempestade, ela é forte. Eu repito isso para alguns novos convertidos que podem estar aqui. Eu repito isso para alguns crentes e cristãos que desconhecem a braveza do mar, a braveza da tempestade. A tempestade é forte. Ei, a tempestade não vem para abalar somente aquilo que você imagina. A tempestade vem para abalar todas as situações da sua vida. Como eu reconheço uma tempestade? Quando a minha vida está correndo perigo. Quando a minha vida está correndo perigo. Como eu reconheço uma tempestade? Quando parece que o meu ministério foi cancelado. Quando parece que não tem mais ministério. Que não tem mais campo para pregar. Que o pastor fecha todas as portas. Que não tem mais oportunidade. Que aonde você vai, você é excluído, defamado, xingado. E aí você vê a tempestade. E diante dessa tempestade, eles lembram: Jesus está no barco. Ah, irmão, isso aqui é só para alguns. Isso aqui não é para todos, não. Eu queria que fosse para todos, mas não é. Tem gente que não entende isso aqui. Tem gente que não entende. Eles lembram que Jesus está no barco. Sabe o que eu entendo aqui? Primeira coisa, eles poderiam ter pulado do barco pelos seus medos, guiado pelos seus medos. Eu tenho medo de ser esmagado por esta forte tempestade. Eu vou tentar me salvar e vou pular. Não, eu escolhi ficar no barco porque a ordem é dada: passemos para o outro lado. Eu escolhi ficar no barco porque tem alguém que me colocou no barco. Eu escolhi ficar no barco porque eu fui chamado. Não foi eu que me coloquei, não foi eu que me escolhi, não foi uma chama que eu coloquei na minha cabeça, não. Eu fui chamado para estar nesse barco e eu não saio daqui enquanto quem me chamou não cumprir a promessa que foi dada. Já estou encerrando. Jesus está no barco e eles lembram disso. Aí eles vão até Jesus. Mestre, mestre, eu vou até ler com você. E chegando eles, o despertaram dizendo: mestre, mestre, perecemos. Sabe o que significa esse perecemos? Não dá mais. Não tem mais jeito. Fugiu do nosso controle. Vamos morrer.
Estão contados nossos dias. O atestado é de óbito. O diagnóstico é de óbito. Vamos morrer, perecemos. E aí eu entendo que se você escolheu colocar Buda, que se você escolheu colocar Allan Kardec no seu barco, que se você escolheu colocar os pais do espiritismo, os pais do candomblé, os pais da umbanda no seu barco, você pode tentar despertar, mas eles não despertam. Sabe por quê? Porque o meu mestre que estava dormindo foi crucificado, e no terceiro dia ele foi o único, não foi Allan Kardec, não foi. Tem um motivo para ele despertar. Tem um motivo para ele estar de pé. Tem um motivo para ele estar nesse barco. Esse que está no seu barco foi o único que morreu. Foi o único que a sociedade cuspiu na face. Foi o único que a sociedade falou: solta Barrabás, crucifica esse aí que está no seu barco. Solta ele, crucifica esse. Mas no terceiro dia eu não vi Buda. No terceiro dia eu não vi Allan Kardec. No terceiro dia, pasmem os senhores, se tem alguém dessa religião, não entendo, mas deixa eu falar isso aqui e rasgar o verbo para você. Eu não vi no terceiro dia Allan Kardec, Buda, os pais do candomblé, os pais do espiritismo. Eu não vi Maria Padilha, eu não vi Maria Mulamba, eu não vi Preto Velho, eu não vi Pombagira, eu não vi, eu só vi um que conseguiu morrer e no terceiro dia falar: Pai seja convosco. Talvez alguém pode não estar entendendo aqui o que está sendo pregado. Talvez alguém pode estar contando a hora no relógio para ir embora. Mas Deus me trouxe aqui, sabe por quê, pastor David? Porque tem um barco que está sendo atolado por essa tempestade. Tem um barco aqui que está sendo levado por essa tempestade. E a pergunta que eu faço para você é essa: este barco tem Jesus? Tem Jesus nesse barco? Se essa situação fugir do seu controle, você pode despertar alguém. O Espírito de Deus aqui está sendo como um conforto, como um bálsamo para alguém aqui. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E ele, levantando, repreendeu o vento e a fúria da água. Estes cessaram-se e se fez bonança. Estes cessaram-se e se fez bonança. Pela terceira vez, para os incrédulos que estão aqui, se tiver incrédulo, e estes levantaram-se e cessaram e se fez bonança. Ei, tem tempestade que tem bonança. Você pode não ver, mas está chovendo bonança. Sua casa vai ter bonança. Tua família vai ter bonança.
Deixa eu contar um testemunho para você. Por esses dias eu estava muito mal. Estava muito enfermo. E eu senti o diabo pedindo a minha vida. Eu até tentei conversar isso com a minha noiva, mas eu não consigo conversar isso. Eu senti o diabo pedindo a minha vida. Eu estava na frente da televisão, assistindo até um filme, como se nada tivesse acontecendo. E uma voz tomou o quarto da minha casa. E ecoou nos meus ouvidos como se... Eu conheço, irmão, conheço a voz de Deus. E quando você conhece a voz de Deus, você sabe quem está falando com você. Quando você conhece, quando Deus fala com você, você não tem espírito de confusão. Eu não entendi, será que foi Deus? Não, quando Deus fala, Ele é direto. E Ele mostra que Ele está falando com você. Quando Deus fala é assim, Ele mostra que fala. E eu senti um espírito tomando a minha casa, e ecoou nos meus ouvidos e disse: você vai morrer cedo. E aí eu abaixei a minha cabeça assim, eu nem tomei a posição de repreender, porque eu queria ouvir mais. E você vai morrer cedo, você não vai passar dos 30 anos de idade. Nem que for numa enfermidade, você vai morrer. E aí eu acabei baixando a cabeça, orando a Deus. E diante de um culto como esse, eu quero mandar um recado para esse Satanás. Eu quero mandar um recado para esse diabo. Eu quero mandar um recado se esse espírito também tem tomado a sua casa, tem tomado a sua vida, tem tomado o teu casamento, tem tomado a tua família, tem tomado os teus filhos, dizendo: esse não vai passar dos 18, dos 15, dos 14, vai morrer, vai morrer morto por polícia. Eu tenho um recado ainda para esse Satanás. Se você acredita, levanta a mãozinha como símbolo profético para você. Ei, eu tenho um recado. Então vamos lá num alto e bom tom para dizer para esse diabo: Satanás não vai ser você, não vai ser os teus demônios, não vai ser os teu espírito, não vai ser esses bichos velhos do inferno que vai tirar a minha vida, não vai ser esses espíritos ruins que vai destruir a minha família, que vai destruir a minha casa, que vai destruir os meus planos e os meus sonhos. Sabe por quê? Porque maior do que você, tranca a rua, maior do que você, Satanás, é quem está comigo nessa guerra. Tem um recado para você essa noite. Se esse espírito tomou a tua casa, ei, não se preocupa, dorme tranquilo, porque tem alguém maior que está nessa guerra, está nessa peleja, está nessa luta e vai pelejar por você. Já encerro aqui em nome de Jesus. Fica de pé. Vou chamar minha noiva para estar cantando outro hino. Enquanto isso, peço que você feche os olhos em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Feche os olhos que eu quero orar por você. Feche os olhos. Eu sei que essa tempestade na tua vida pode parecer que não vai passar. Mas você hoje teve uma prova. Porque Deus falou com você aqui, porque Deus habita no meio dos louvores. E Deus falou com você: vai passar. Eu sei que esta luta vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Vai passar. O recado de Deus para a tua vida é esse. É esse. A tempestade só depende do Jesus que você colocou no teu barco. Aleluia. Que Ele te chamou, que Ele te escolheu. E esta tempestade. Então eu quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, eu não conheço as aflições desse coração que está aqui.
Eu não sei o estado de espírito dessa pessoa que entrou por essas portas. Eu não sei se entrou pensando em suicídio, pensando em sair de casa, pensando em largar a família, pensando em destruir os sonhos. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. Então, Pai, seja despertado nesses barcos que estão aqui hoje e faz chover uma chuva de bonança em uma chuva de tempestade. Faz chover uma chuva de bonança em uma chuva de tempestade. Glórias. Continue com os olhos fechados em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados. Se você tem um espírito de intercessão, interceda pela tua casa, interceda pela tua família. Essa é a hora, esse é o momento de você interceder pelos teus filhos, interceder por essa porta de emprego que está fechada, interceder pela tua família, te rodeia, interceder por essas pessoas do teu campo, da tua obra missionária. Interceda pelo seu pastor, interceda pelos seus líderes, pelos seus pais, interceda pela tua igreja, interceda por sua mãe, por seu pai, pela sua irmã, pelo seu irmão, interceda por tua casa, porque Deus hoje entrega para a tua família uma chuva de bonança, uma chuva de bonança. Glória seja dada ao nome de Jesus. Se você tem o Espírito do Senhor, Espírito Santo, e você tem contato com esse Espírito através das línguas estranhas, do poder do palavreado do céu, do poder da língua celestial, então eu convoco você, ore comigo em línguas estranhas, e os que estão na tua casa vão cair por terra. Se você é batizado no Espírito Santo, ore comigo e diga: Senhor, eu não aguento mais esta tempestade. Levanta a mão direita para o alto, levanta a mão direita para o alto. A mão direita como símbolo profético. Levanta a mão direita. Eu quero que você cante essa canção com o coração, com a vida. Quando todos os medos já em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, Quando as horas do relógio se demoram a passar, aleluia, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar. Você confia nesse que está no seu barco hoje? Aleluia. Você confia nesse que está no teu barco hoje? Então grite para Deus. Grite que você crê, grite que você acredita. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Olha, se a sua tempestade está alta,
acalmar. E eu tenho o tempo certo da sua vitória te entregar. E esse tempo é necessário pra te amadurecer. Porque depois tem novidade pra você. Então creia. Eu cuido, aleluia, de ti. Olha o que Deus está falando pra você. Eu cuido de ti. Descansa aqui acima, que essa tempestade vai acalmar. E esta folha deste mar vai terminar. Porque hoje ele está na casa pra te entregar. Aleluia. Presta atenção no que Deus vai falar pra você agora. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei o amanhã. Então recebe o abraço meu. É nesta noite que você recebe, pois da tua vida eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Eu creio em ti. Somente em ti. Eu creio em ti. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Agradeço ao pastor David que me fez o convite. Desculpa, gente, pelo horário, desculpa mesmo, porque eu não gosto de passar do horário, me desculpa, me perdoa mesmo. Mas eu creio que Deus falou com você nessa noite, amém? Saia com o abraço de Deus, saia com conforto de Deus para a tua casa, para a tua família. Saia com renovo de Deus para a tua casa, para a tua família. Saia sabendo que essa tempestade terminou hoje. E que a ordem é para chegar do outro lado. A ordem é para chegar lá. Pregador, eu não sei que outro lado é esse que você está falando. Existe um lugar aonde não haverá choro. Existe um lugar aonde não haverá pranto. Existe um lugar aonde não haverá dor. E este lugar está preparado para você. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tremendo o que Deus fez aqui nessa noite. Aleluia, eu vou passar já para o pastor David estar encerrando o culto. Mas eu queria só também um breve testemunho, né, para os irmãos, para complementar o que o irmão acabou de dizer aqui, né, sobre que Satanás, né, falou para tirar a vida dele e tudo, né. Eu me lembro um episódio que eu e minha esposa estava indo para a casa da minha tia, e nessa época eu não era convertido, ainda bebia, ainda tinha a minha vida longe da casa do pai. E a gente, no caminho, viu um homem jogado no chão. Ele começou a se debater, deu um ataque epilético nele. E eu não tinha uma experiência com Deus, né? Não vivia na igreja. E ali eu comecei a orar pela vida dele.
E naquele momento ali, o diabo se manifestou na minha frente, na frente da minha esposa. Como eu já falei, eu não tinha essa experiência com Deus. Eu ia na igreja da minha tia, que ela é da Universal, e eu via como que os obreiros faziam na oração. E eu comecei a orar por aquele homem lá, e o diabo se manifestou, e eu fiquei um pouco sem saber o que fazer, mas ainda assim eu comecei a expulsar Satanás, mesmo não tendo aquela intimidade com Deus, aquele propósito com Deus. E expulsando Satanás, ele olhou para mim assim e falou: eu vou te pegar na encruzilhada. Sabe o que é interessante? Que até hoje eu espero e ele ainda não veio. Até hoje eu espero Satanás me esperando na esquina, e cadê ele? Mas irmãos, confiando em Satanás, estou sim. Por quê? Deus falou para mim, aliás, Deus falou para mim: eis que vos dou o poder para pisar na cabeça de serpente e escorpiões. Você pode sim, irmãos. Você é maior do que Satanás. Você é maior do que as potestades e principados. Aleluia. Ainda que ele diga que o seu sonho vai morrer, não vai não. Porque que da última palavra é Deus. O diabo é covarde, irmão. Ele quis me pôr medo naquela época porque eu não era convertido. Mas agora que eu tenho a luz em mim, ele não vem até a mim. Glória a Deus. E com você é a mesma coisa. Você tem a luz de Deus em você. Ele não pode te tocar. Aleluia. Só quem pode tirar a tua vida é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos receberam essa palavra? Aleluia. Que Deus abençoe. Deus falou grandemente. Deus abençoe sua vida, Wilson, a sua noiva. Que Deus abençoe. Casal abençoado. Cantam, pregam. Que Deus abençoe. Tem uma bênção. Eu quero agradecer a Deus aqui. Está ali conosco o pastor Michel, meu amigo. Chegou no finalzinho, ele tinha me avisado. A pastora Carol, amém? Ele vai vir pregar aqui também, que é uma bênção de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos. O irmão que está ali é irmão do Micael, não é? É isso? Conheci ele, eu conheci ele de algum lugar. Seja bem-vindo, amém? As portas estão abertas para você vir adorar, exaltar o nome do Senhor. O pastor não está aqui, vou justificar a ausência dele, porque sábado ele tem um culto no lar. Como ficou um pouco em cima, aí ele não conseguiu desmarcar lá. Então ele precisou ir para lá, por isso que ele não está aqui hoje. Amém? Então por isso que o pastor não está aqui. Eu queria agradecer a todos, pedir desculpa pelo horário. Hoje é sábado, irmão. Hoje é sábado. Amém? Quando eu não estou dizendo que você era do forró, mas quando a gente que era do forró, ficava a noite toda. Aí chega no culto, passa um pouquinho, já fica agoniado, não é, irmão? Aqui é a casa que Deus ele abençoa a vida dos seus servos. Amém? Tem algum aviso para dar? Aqueles tem algum aviso? Não, amém. Feche teus olhos. Senhor, queremos te agradecer e te louvar. Leve cada um em paz e em segurança para o seu lar. Que possamos ter um restante de final de semana, ó Pai, agradável na tua presença. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Tenda as mãos assim para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Todos digam: se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor, operando Deus. Que Deus abençoe a vida de todos. Vá em paz para a sua casa. Em nome de Jesus, esse curso está terminado. A pior coisa que aconteceu com você no Among Us. Check. Esqueci que tinha caído de impostor, não matei ninguém e achei que o jogo tinha bugado porque eu não consegui fazer as testes. Quem nunca esqueceu a única coisa que era pra fazer no jogo? Usei o chat pra falar com a menina que eu gosto e ela saiu do jogo. Amada! É o que eu sempre digo, né? Eu comecei a gritar sozinha. É o azul, com o microfone aberto na aula. Essa pediu pra ser expulsa da sala.
sem rumo, pelas ondas açoitado. Hoje você é um sábio sem inspiração, coração sem emoção, deserto sem oásis. Hoje você é um guerreiro ferido, mas Deus é amigo pra mudar essa situação. Se hoje está fraco, amanhã está forte. Se hoje não pode, amanhã vai poder. Se hoje não tem, amanhã vai ter. Se hoje é só problema, Deus vai resolver. Se a porta está fechada, amanhã vai abrir. Se é um muro bloqueando, por terra vai cair. Se está na prova, amanhã está na bênção. Se está enfermo, a cura vai vir. Deus vai acalmar este forte vento. Deus vai mudar essa situação. Não vai ser mais derrotado, será chamado campeão. Hoje você é um sábio sem inspiração, coração sem emoção, deserto sem oásis. Hoje você é um guerreiro ferido, mas Deus